Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para falar do título do Denver Nuggets. A equipe derrotou o Miami Heat por 94-89 no jogo 5 das finais da NBA, fechando a série por 4-1. Vou destrinchar tudo da partida, do título do Denver Nuggets, o que deu errado para o Miami Heat, projetar aqui um pouco do Denver Nuggets nos próximos anos. Vamos lá. Lembrando antes, não deixe de seguir o podcast Cara dos Esportes no Spotify, no seu aplicativo de podcasts. Deixa 5 estrelas, por favor. Se inscreve no canal no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. Se você não estiver, se estiver escutando também, vai lá no YouTube, se inscreve no canal. Deixa a notificação ligada para ficar por dentro dos conteúdos que eu posto por lá também. Já deixo o recado aqui logo de início, o podcast Cara dos Esportes não para na off-season da NBA. A gente vai seguir com episódios aqui, pelo menos 2 por semana, até quando passar o mercado de free agents, lá pro final de julho, e pelo menos até o início da temporada da NFL, a gente deve ter ainda 2 episódios por semana, mas não para o podcast nunca. Muito obrigado a todos que começaram a escutar ao longo da pós-temporada, mas tem muita coisa aí pra gente debater. Tem um draft daqui a algumas semanas, tem mercado de free agents, como eu falei, muitas trocas nesse período. Então, a NBA não para por aqui, em termos de debates e notícias. Falando do jogo, vamos falar do jogo aqui, o jogo 5, um ótimo jogo intenso. Assim, não foi foi grande nível técnico. Assim, foi um jogo meio bizarro, principalmente no começo. O primeiro quarto foi muito bizarro. O Denver Nuggets abriu com 4 turnovers nas 5 primeiras posses de bola. O Aaron Gordon fez 2 faltas cedo. Nikola Jokic fez 2 faltas cedo. Então os dois tiveram que sair do jogo. O Miami Heat, quando parecia que ia deslanchar, errou 10 arremessos consecutivos. O DeAndre Jordan entrou em quadra. Então foi um jogo bem bizarro nesse começo. O Miami Heat foi pro intervalo vencendo por 51-44. Mas eu falei na live, né, lá no TikTok, no intervalo. Meu palpite ainda era Denver Nuggets. Pra mim foi um jogo muito atípico, no qual o Jamal Murray não tava tão bem. O Jokic jogou menos do que de costume por causa das faltas. O Aaron Gordon jogou menos do que de costume por causa das faltas. E assim, a marcação por zona do Miami Heat, eles usaram muito no primeiro tempo. Mas não foi como se eles estivessem parando o Denver Nuggets. Eles erraram muitos arremessos livres e pra mim era questão de tempo. Eu pensei em tweetar que pra mim era questão de tempo até o Denver Nuggets virar o jogo. Mas esse tipo de tweet, ninguém vai voltar depois. Acontece do jeito que aconteceu, o Nuggets vira o jogo. Nunca ninguém vai pegar o tweet e falar assim, pô, o Gabriel falou que ia virar o jogo. Mas se o Miami Heat segura a vitória e leva pro jogo 6, aí era 100 quote tweets, todo mundo me xingando. Então por isso que eu não tweetei. Mas vamos pro segundo tempo. O Denver Nuggets, eles equilibram o jogo ali no último quarto. Equilibram no terceiro quarto, na verdade. Viram no último quarto. O Kyle Lowry fez um grande jogo. E ele que meio que estava tentando resolver no final ali, no último quarto. Porque o Jimmy Butler ninguém encontrava ele. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E a gente sabia. Cansaço, né? O Jimmy Butler, eu venho falando ao longo da série, não absolve ele. Ele jogou mal nas finais da NBA. E ele não foi o mesmo desde a lesão contra o New York Knicks. Ainda teve bons jogos na final da Conferência Leste, mas mais pro começo da série, né? E não absolve ele. Mas ele claramente estava cansado, e um ponto que eu destaquei era muitos arremessos dele batendo na parte da frente do aro. E normalmente quando isso acontece, significa uma coisa, cansaço. E pra mim ele estava cansado, ele estava mal. O cansaço não absolve, mas ele estava mal. Tanto que o Kyle Lowry carregou o time em alguns momentos. Na reta final ele apareceu muito bem, o Jimmy Butler. Ele teve 11 pontos consecutivos, 2 cestas de 3 consecutivas. E uma cesta de 3 que ele sofreu a falta. Mas foi uma das faltas mais bizarras. Sim, a NBA tem muita falta bizarra, mas foi uma das mais bizarras que eu já vi. E mais bizarro ainda, o VAR, entre aspas, não ter revisado, né? Porque o Nuggets desafiou. E foi claro, o Jimmy Butler chutou o Aaron Gordon nas partes. E a falta foi do Aaron Gordon. O Aaron Gordon bateu com as partes íntimas dele
no pé do Jimmy Butler. E a falta, né? O Jimmy Butler converteu os arremessos, depois teria mais um arremesso, o jogo chegou a estar empatado, mas os Nuggets abriram ali 3 pontos na reta final, e aí o Jimmy Butler comete um turnover, depois o Nuggets faz a cesta, né, lances livres e tal. O Heat tem uma chance de fazer uma cesta de 3 ali para empatar a partida, mas eles não conseguem um bom arremesso, o jogo fica meio travado ali, meio Butler e Duncan Robinson, todo mundo sabia o que ia acontecer, que a bola ia pro Duncan Robinson ou pro Jimmy Butler. Nuggets marcou bem e eles não conseguiram um bom arremesso. Depois a equipe conseguiu garantir a vitória, mas foi um final ali também, assim, ele teve ali aquele momento que ele marcou os 11 pontos consecutivos, ele terminou com 21 pontos, 5 de 8 de arremesso, que é muito baixo. Ele tinha 8 pontos quando tinha 35 minutos em quadra, né, antes dessa reta final. 5 assistências, 1 turnover, 3 rebotes. Ele não jogou bem o suficiente, mas assim, o peso que ele carregou para esse time do Miami Heat chegar na final da NBA foi absurdo. Foi assim, esse time do Miami Heat não deveria estar aqui. E cobra um preço, né? Esse tipo de carga de trabalho que ele teve cobra um preço grande, né? E a gente viu um cara cansado, um cara que não tinha mais pernas. Não tinha mais pernas. Deveria ter jogado melhor? Deveria, né? Mas dá pra entender. Eu não... Acho que já começaram aqueles rótulos, pipoqueiro e tal, vocês sabem que eu não gosto. Eu sei que teve aquele arremesso de 3 que ele não conseguiu converter na série contra o Celtics, que também era contra um time melhor. Teve a final da NBA contra os Lakers na bolha, que também era um time melhor. Então, eles perderam pro time melhor, né? E o Jimmy Butler fez o que era possível para levar eles até a final da NBA. E ninguém, assim, antes dos playoffs, ninguém ia cobrar do Jimmy Butler se o Miami Heat chega na final. Porque acima de todas as expectativas. Mais sobre o Heat em alguns instantes, mas vamos falar do campeão, Denver Nuggets. Primeiro título da NBA na história da franquia. Tudo começa e termina com o Nikola Jokic. Uma das melhores pós-temporadas, playoffs na história da NBA. Sem dúvida. O Kevin O'Connor, do The Ringer, ele postou um número muito impressionante. O Jokic foi o primeiro jogador na história da NBA a liderar todos os jogadores nos playoffs em pontos, rebotes e assistências. São simplesmente as estatísticas mais importantes num jogo de basquete, né? E o Jokic liderou em todas, né? O Jokic é um pivô liderando em assistências, que é absurdo. Assistências é o papel do armador. E ele é o pivô, mas ele é o armador também desse time, né? Uma sequência fantástica. O Denver Nuggets perdeu 4 jogos na pós-temporada, fiz a conta rápida aqui de cabeça. Perdeu 1 contra o Timberwolves, perdeu 2 contra o Phoenix Suns e perdeu 1 agora contra o Miami Heat. Assim, eu acho que ninguém vai colocar o Denver Nuggets entre os maiores times da história, e não, assim, é cedo pra isso. Mas foi uma das sequências mais dominantes, né, de um time nos playoffs. Aliás, vai ter episódio do podcast Cara dos Esportes novo na quarta-feira de manhã. Eu e o Vitor Buratini vamos debater, vamos colocar em ordem, do melhor ao pior, os últimos 5 campeões da NBA. E vamos eleger os 5 melhores jogadores na NBA nesse momento, né? Então, não deixe de escutar o próximo episódio do podcast. Mas voltando aqui a esse episódio, fantástico o que o Jokic fez, né? E a questão sobre ele, e de certo ponto era justo, que o último degrau que faltava pro Nikola Jokic era ser dominante nos playoffs, porque ele foi MVP 2 vezes consecutivas, estava brigando pelo terceiro, e faltava ele fazer isso na pós-temporada, né? E ele teve boas pós-temporadas, mas com times horríveis, né? E eu falei sobre isso nos últimos episódios, né? Ele chegou na pós-temporada sem Michael Porter Jr. e Jamal Murray, né? O Jamal Murray ficou basicamente 2 temporadas sem jogar, né? 2 pós-temporadas sem jogar. Então, de novo, a gente corre muito com esse tipo de rótulo, o pipoqueiro e tal, mas você pega o contexto do Denver Nuggets, se eles tivessem um time completo, eles poderiam estar conquistando o 2º título, ou poderia, mais provavelmente não, né, mas é um time que não foi com força total pra pós-temporada, e o pessoal corre lá pra falar que não, o Jokic que pipocou sempre, só jogadores de temporada regular e tal. Mas não é verdade, com o time completo a gente viu o que ele pode fazer. Foi o melhor jogador em quadra basicamente todas as partidas dos playoffs, foi o melhor jogador
dos playoffs. É o melhor jogador do mundo hoje, dando spoiler pra discussão do próximo episódio. Mas ele é o melhor jogador, não tem o que falar, né? Fantástico o que ele faz armando o jogo. E ele foi sem muito alarde, ele foi bem defensivamente nessa final da NBA, né? Porque uma questão do Jokic também grande era se dava pra ser campeão com o seu melhor jogador sendo um pivô que não é um protetor de aro, né? Como é o Embiid, por exemplo. E eu achei que claro, o Nuggets faz muito pra proteger o Jokic na defesa, mas eu achei que ele contestou bem arremessos ali próximo à área restrita, foi excepcional pegando rebotes, e eu achei que ele foi um bom defensor, e ele não fez uma boa temporada regular defensivamente falando. As estatísticas avançadas dele sempre diziam que ele era um excelente defensor, né? Sempre não, dos 2 anos pra cá. Isso caiu um pouco, caiu bastante nessa temporada regular, mas eu nunca... Estatística avançada de defesa na NBA, eu acho que é interessante, é útil, mas não tem uma estatística definitiva, né? E vendo o Jokic jogar, você sabia que ele não era um grande defensor. Ele era melhor do que as pessoas davam crédito, né? Mas isso, nem nessa temporada regular ele foi. Mas, claramente, ele tirou o pé do acelerador na temporada regular, né? E é um ponto pra gente guardar no final da próxima temporada regular, porque ele tirou o pé e o Denver Nuggets tirou o pé. Já tava com a primeira campanha do Oeste garantida e tudo mais, e por isso que eles não entram nos playoffs como favoritos, né? O Phoenix Suns era o favorito nas casas de aposta, né? Tipo no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast, e nos principais sites de apostas do mundo, né? Porque o Denver Nuggets caiu de rendimento na reta final, e em retrospecto eles enganaram a gente, né? Eu não acho que foi de propósito, mas eles claramente sentiram que eles estavam com a melhor campanha garantida, que dava o mando de quadra para eles, e eles descansaram um pouco, né? E faz muito sentido. Um time que chegou mais inteiro também nessa final da NBA, um time que fisicamente esteve bem ao longo dos playoffs, né? E ajuda também que eles só tiveram uma série um pouco mais longa, né? Que foi contra o Phoenix Suns, que foi a 6 jogos. E varreram os Lakers, venceram o Timberwolves em 5 e agora o Miami Heat em 5, né? Eles não deram sopa pro azar, mas essa reta final de temporada regular eu acho que tirou muita gente, foi onde muita gente errou, né? E até certo ponto eu errei também, né? Eu não lembro, eu tava tentando lembrar antes dos playoffs, eu acho que o meu palpite era Phoenix Suns nas finais da NBA, mas o meu palpite antes da temporada era o Denver Nuggets nas finais da NBA. Eu não achava que eles iam vencer, eu achava que eles iam perder pro Milwaukee Bucks. Mas eu acertei também palpite nas finais da NBA, né? Eu disse que o Nuggets venceria em 5 jogos. Era o palpite mais popular, mas vamos puxar a sardinha aqui de novo. Ninguém joga na cara os palpites que eu acerto, só jogam na cara os palpites que eu erro. Jamal Murray, grande história. É um cara que sofreu uma lesão de ligamento no joelho, ficou 2 temporadas, ficou 1 temporada e meia sem jogar, 2 pós-temporadas. E eu escutei uma entrevista do Michael Malone na semana passada, e ele falou que o Jamal Murray, depois que ele machucou o joelho, ele foi conversar com o Michael Malone e perguntou: pô, vocês vão me trocar? Vocês vão abrir mão vão me mandar para outro time e tal? E o Michael Malone: não, a gente tá comprometido com você, a gente tá fechado aqui, foca na sua recuperação, vai com calma. E o Michael Malone fez coisas tipo, parece que todo jogo antes da partida, né, do Denver Nuggets na temporada regular, eles fazem uma preleção, né, mas assim, você bota vídeos ali do adversário, fala sobre alguns jogadores específicos, e o Michael Malone disse que normalmente é um treinador assistente que faz esse trabalho. E ele trouxe o Jamal Murray pra fazer enquanto ele tava fora da lesão. Não o tempo todo, né? Mas quando tava no meio da recuperação ali, pra manter ele engajado com o time. E eu achei bem legal essa história, porque mostra como o Jamal Murray se manteve ali focado, que é um período difícil na vida de um jogador, né? Se recupera de uma lesão, você nunca sabe se o jogador voltará a ser o mesmo, né? Ainda mais na NBA, que tem uma exigência física tão grande. Então foi um grande trabalho de trazer o Jamal Murray, e muita gente, eu me incluo nesse grupo, tava cobrando mais do Jamal Murray na temporada regular, né? E parecia que os Nuggets estavam agindo com muita cautela e que não estavam dando ritmo
pro Jamal Murray, né? Ele era poupado algumas vezes e quando ele jogava, maior parte da temporada ele não foi tão bem, tanto que ele não foi All-Star, nunca foi All-Star na carreira, isso deve mudar em breve, mas os Nuggets tiveram paciência e tiveram o melhor do Jamal Murray nos playoffs, né? E é uma paciência que não existe mais na NBA, né? E é um ponto que eu abordei algumas semanas atrás no podcast, né? Sobre a morte dos super times, né? Porque os times vão atrás de superestrelas, o modelo ali do Brooklyn Nets, do Los Angeles Clippers e tal, dão 1000 escolhas para um jogador. Mas nos últimos anos, o que a gente tem visto são os times construídos pelo draft, que fazem trocas pontuais, são esses times que estão chegando, né? Que é o Denver Nuggets, mas que também é o Miami Heat. Muitos jogadores não draftados, jogadores draftados, uma troca grande pelo Jimmy Butler. Na final do ano passado, Boston Celtics e Golden State Warriors, mesma coisa, dois times com base feita no draft e contratações pontuais ali no mercado de free agents. No ano anterior, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Então a gente tá vendo que o sucesso é desse modelo. Então, os times, assim, quando o time tiver a oportunidade de ir atrás de uma superestrela, eles ainda irão. Mas eu não acho que vai ser a qualquer custo. Até porque o novo modelo aí de mercado de free agents, né, dificulta você ter 3 estrelas. E até um ponto que eu destaquei aqui, que eu anotei sobre o Denver Nuggets. Nikola Jokic está sob contrato até 2027. Jamal Murray, 2025. Aaron Gordon, 2025. Michael Porter Jr., 2027. KCP, 2024. Então eles têm pelo menos mais uma temporada com um quinteto titular. Eles têm até pelo menos 2025 com os 4 melhores jogadores do time. E é uma base construída pelo draft, né? E com paciência. O único free agent realmente importante é o Bruce Brown, né? Que é o tipo de cara que eles não vencem o título sem o Bruce Brown, né? Talvez vencesse, né? Mas ele foi um cara muito importante. Ele tem um contrato que ele tem uma opção de se tornar free agent nessa off-season, né? Ele vai poder negociar com outros times e vai poder assinar um novo contrato nessa off-season. Já acabou a temporada, né? Tem a data do mercado de free agents que se abre, né? Quando os times podem começar a contratar os jogadores. Eu não lembro de cabeça, mas é início de julho. E faz sentido pra ele, né? Porque ele teria um contrato de 7 milhões na próxima temporada. E ele vai assinar pelo menos pelo dobro que isso, né? Porque ele fez um ano muito bom. Mas a base do Denver Nuggets vai ficar intacta por pelo menos mais 2 temporadas, né? E depois disso, é muito difícil imaginar que o Jamal Murray vai embora, né? Então, eles devem renovar com o Jamal Murray. Enquanto eles tiverem Jokic e Murray nesse nível, eles vão competir. E tem um efeito inesperado dessas novas regras do teto salarial, que agora tem uma penalidade muito mais alta, né? Você perde muita versatilidade se você ultrapassar certo ponto do teto salarial. Que tem um primeiro teto salarial, tem um teto salarial que você passa a pagar imposto, e tem esse segundo, que aí você tem várias limitações na montagem do elenco. O que vai acontecer? O que deve acontecer? Os times vão pagar basicamente 2 estrelas e vão ter muita cautela em escolher quais, né? Por isso que a gente está discutindo, por exemplo, o futuro do Jaylen Brown no Boston Celtics. O Nuggets tem 2 estrelas que não só são 2 grandes jogadores, o Jokic e o Murray, mas que se encaixam muito bem. O que eu acho que vai acontecer, e eu tenho visto especialistas falando, é que meio que vai matar a classe média da NBA, né? O cara de 10, 15 milhões, os times vão pensar 2, 3, 4 vezes. Então acho que vai ter muito cara assinando um contrato curto e de valor mais baixo para tentar evoluir, manter o seu valor, aumentar o seu valor e assinar um contrato maior, ter um pouco mais de poder de barganha quando chegar no mercado novamente. E qual lugar bom para você assinar que você vai jogar bem? Um time que vai brigar pelo título, que tem um cara que melhora todo mundo, no Nikola Jokic. Então o Nuggets pode conseguir alguns descontos dessa forma ali para montar ali o seu 6º, 7º, 8º jogador ali da rotação. Eu acho que esse time do Denver Nuggets não vai a lugar nenhum. Para mim é o favorito ao título na próxima temporada, é o favorito ao Oeste, e pelos próximos anos eu não acredito que deve ir a lugar nenhum. O Jokic, a tendência é acreditar que é um cara que vai envelhecer bem, porque ele não depende muito da habilidade atlética. Ele tem 28 anos, recém-completados, inclusive, fez em 19 de fevereiro.
Então não acho que é um time que vai a lugar nenhum. Sobre o Miami Heat. Como eu falei, é um time que superou todas as expectativas. É uma decepção como o Jimmy Butler jogou nas finais, com certeza. Mas levando em consideração o que ele precisou fazer para o Miami Heat chegar nas finais, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Não é, o Jimmy Butler pipocou e tal. Só que é um time que não tinha talento para estar na final da NBA, né? E do mesmo jeito que a temporada passada teve uma final atípica, principalmente o time do Golden State Warriors foi aos trancos e barrancos e começou mal a final da NBA, mas encaixou e foi campeão. O Miami Heat também é um time atípico, né? Porque é um time que dependia muito do Jimmy Butler. O Ben Adebayo, um grande defensor, mas que oscila ofensivamente, jogou muito bem. Nessa segunda-feira ele teve, deixa eu ver aqui, 20 pontos, 12 rebotes. Eu achei que ele jogou bem, né? Os números não... Ele caiu um pouco no segundo tempo, mas eu achei que ele jogou bem. Jogou bem nas finais. Foi o melhor jogador do Miami Heat. Acho não. Foi o melhor jogador do Miami Heat nas finais da NBA. E você tem um monte de jogador não draftado. Você tem o Kyle Lowry no contrato horrível. Você tem o Tyler Hero que se machuca. O time teve um dos piores ataques da temporada regular. E assim, mereceu chegar, mereceu. Todo time da NBA tem algumas questões que lhe levam um pouco de sorte. No caso do Miami Heat foi a lesão do Giannis. Se o Giannis não se machuca, é muito improvável acreditar que o Miami Heat teria passado pelo Milwaukee Bucks. E teve um colapso do Boston Celtics ali para começar a série. E aí eles tiveram um mini colapso e conseguiram se recuperar. Mas assim, é um time que perdeu 7 dos últimos 9 jogos. É um time que perdeu gás e os coadjuvantes caíram de nível. E é de se esperar que os coadjuvantes, conforme você vai avançando nos playoffs, que eles vão cair de nível. A exigência se torna maior e é difícil contar com esses caras. Eles são coadjuvantes por algum motivo. E o Caleb Martin não repetiu o desempenho das finais de conferência. O Duncan Robinson não jogou bem nesse jogo 5, apesar de ter feito uma boa série. O Max Strus começou bem o jogo 5, mas foi horrível a maior parte da série. O jogo 2 foi bom. No segundo tempo ele também não apareceu tanto. O Gabe Vincent jogou muito mal nesse jogo 5 também. O único coadjuvante que jogou bem foi o Kyle Lowry, né? E mesmo assim os números dele, 4 de 13, mas eu achei que ele jogou bem. 12 pontos, 7 rebotes, 9 rebotes na verdade, desculpa. 4 assistências, 2 roubos de bola. E ele manteve o Heat no jogo em vários momentos, né? Mas assim, é o jogador mais velho que estava em quadra nas finais da NBA, né? Não dá pra esperar que o Kyle Lowry... Se você precisa que o Kyle Lowry carregue o seu time numa reta final de jogo 5, algo deu errado. E eu não sei... Assim, eu não vejo nada que o Heat poderia ter feito diferente. Eles enfrentaram um time muito melhor. E é isso, superaram as expectativas. Eu não acho que tem arrependimento pro Miami Heat, sinceramente. Eu não acho que tem arrependimento. Eu acho que eles fizeram o possível e é isso. Maioria das vezes, quase sempre, ganha o melhor time nas finais da NBA, né? E ganhou o melhor time, né? E eu tava olhando aqui a minha pauta, aqui, passando o olho, ver se não tinha esquecido de nada. O Michael Porter Jr. jogou bem, né? Nesse jogo 5. Eu tenho sido muito crítico do Michael Porter Jr., mas ele também não teve um jogo tão bom arremessando, 7 de 17, 1 de 6 em arremesso de 3, terminou com 16 pontos, mas ele atacou bem a cesta. Ele foi muito bom em rebotes, né? Ele teve 13 rebotes totais. Um dos motivos pro Nuggets ter vencido esse jogo foram os rebotes, 57 rebotes contra 44 do Miami Heat. Eles arremessaram muito mal de 3, 5 de 28, mas assim, eu critico, mas eu tenho que dar o crédito também pra ele. Eu achei que ele jogou bem, eu achei que ele defensivamente ele jogou bem também. Faltou também falar que o Jokic foi o MVP, né, das finais, né, que era tão óbvio que eu acabei esquecendo de comentar, né, mas muito justo, um dos melhores MVPs de finais da NBA. E até alguém me mandou um reply perguntando se, valia uma menção honrosa ao Aaron Gordon pelo desempenho dele. Teve aquele toque sensacional contra o Kyle Lowry. Mas assim, eu não acho que não vale não, porque eu acho que não tem que ter menção honrosa, porque o Jokic é disparado, não tem nada, nenhum argumento para ser feito, nem como menção honrosa. Jokic
disparado melhor. Então é isso. Só pra deixar claro que eu não esqueci, né? De repente você não viu, mas o Nikola Jokic foi o MVP e muito merecido. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam durante a temporada regular, os playoffs. Muita gente nova chegou durante os playoffs. O podcast não para agora. Vamos continuar com 2 episódios ao longo de junho. Pelo menos início de julho também. Depois disso vai ter um episódio pelo menos por semana. E episódios extras, dependendo das notícias. Os vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram. Muito obrigado a todos. Não deixem de escutar o próximo episódio. E não deixem de seguir, ligar a notificação, dar 5 estrelas, dar like, que ajuda o podcast a crescer ainda mais. A gente vai continuar, a NBA não para agora. Tem muito assunto pra gente debater. Draft, contratações e preview já da próxima temporada. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau!